E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje eu tô aqui pra fazer uma análise completa e falar a minha opinião sobre o Midnights, novo álbum da Taylor Swift. A Taylor lançou o 10º álbum de estúdio dela na última sexta-feira, dia 21 de outubro, e agora, na segunda-feira, já deu tempo da gente ouvir muito. E aí, depois de ouvir várias vezes, analisar a letra com todos os detalhes, eu decidi então vir aqui para contar qual foi a minha opinião geral do álbum, comentar o tema, comentar as melodias, comentar a estética, também dar um panorama geral sobre cada faixa, pra gente, enfim, comentar aqui, conversar sobre o álbum juntos, já que eu já fiz o react de Anti-Hero, que inclusive eu vou deixar linkado por aqui. E se por acaso você quiser uma análise mais aprofundada das letras, eu tenho um podcast, o Antes Pop do que Nunca, e na terça-feira vai sair um episódio, assim, gigante, muito completo, comentando todos os detalhes da letra, fazendo um faixa a faixa bem legal. E quando sair eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês poderem ouvir também e ter esse acesso um pouco diferente ao álbum. Enfim, eu acho que é legal a gente abordar por todos os lados se você gosta de Taylor Swift. E claro, se você gosta de Taylor Swift, não esquece de deixar o seu like no vídeo pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas. E também se inscrever no meu canal, porque eu falo bastante de Taylor por aqui, falo de música em geral, falo de filmes, séries, você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Bora então falar sobre o Midnights, o 10º álbum de estúdio da Taylor. E é muito doido como no 10º álbum, depois de tantos anos, a Taylor consegue continuar se reinventando. Essa é uma coisa que sempre me deixa chocada. Nunca nenhum álbum é tão igual ao outro, tirando o Folklore e o Evermore, que tinham de fato o mesmo conceito, foram feitos na mesma época, nos mesmos contextos, e eram o objetivo. Mas tirando isso, ela sempre consegue se reinventar, e com o Midnights não foi diferente. Eu sempre lembro de uma entrevista que a Taylor deu falando que, especialmente com as mulheres, essa necessidade de criar trabalhos, um sempre superando o outro, era muito constante na indústria. Ela sempre precisava se reinventar de fato se ela quisesse continuar relevante em relação a isso. E aí eu fico pensando que é uma coisa que ela coloca pra si mesma quando ela tá criando os álbuns, e aí ela nem vê o que tá tanto acontecendo na indústria musical de forma geral pra copiar, e sim ela procura algo que ela ainda não fez na própria música. Então eu vi algumas críticas falando isso, e eu acho que é uma coisa muito real, que a Taylor não compete com outros artistas musicais, ela compete com ela mesma. E enfim, conhecendo a Taylor do jeito que é e analisando até as letras desse álbum, é uma coisa muito real. Ela tem essas várias personalidades dela dentro de si mesma, que eu acho que ela fica nessa discussão eterna de como eu vou conseguir me superar. E o que eu acho que veio com Midnights é uma coisa muito mais madura. Muitas pessoas relacionaram o álbum com, sei lá, uma mistura de 1989 com Reputation, ou uma mistura de Reputation com Lover, ou uma mistura dos três, né, o filho dos três juntos. E pode sim ter influências desses três álbuns, porque são os três álbuns pop, de fato, que ela fez antes. E o Midnights vai pro pop também, então claro que você vai pegar influências de coisas antigas dela nesse sentido, mas eu sinto que ela trouxe esse pop muito mais maduro com coisas novas também. E eu sinto que ela não teve medo de arriscar dessa vez. Ela não foi num pop clássico que a gente tá sempre acostumado. Ela trouxe outros elementos, às vezes um pouquinho do eletropop, sintetizadores, efeitos diferentes, né? Como a gente pode ver, por exemplo, em Midnight Rain, na parte do refrão, que a voz dela muda, que ela traz também no final de Labyrinth. Então, ela quis, óbvio, trazer referências do pop que ela já fazia antes, voltar pra essa raiz, pra esse gênero que, enfim, ela se redescobriu ali dentro, mas eu sinto que ela quis experimentar também. Por isso mesmo eu sinto que é um álbum muito confiante dela. Assim, apesar dela mostrar nas letras que ela é muito vulnerável, eu sinto que ele é confiante por dois motivos. Por mostrar nas letras que ela é muito vulnerável, tem uma confiança ali de se sentir pronta
se abrir sobre isso. É uma coisa que a Taylor sempre fez, mas eu sinto que num álbum assim que fala sobre os sentimentos de madrugadas, aqueles momentos que você tá mais com medo das coisas ou com as emoções mais intensas, ela compartilhar isso, eu acho que é muito confiante. E o modo como ela arriscou dentro do próprio pop. Eu sinto que, enfim, todos esses efeitos novos que ela colocou, todas essas nuances de músicas que quebram um pouco o padrão, fazem parte desse arriscar. Dito isso, assim, eu entendo que muitas pessoas esperavam algo completamente diferente, principalmente por conta da estética da era, né? A Taylor apostou muito numa estética dos anos 70, principalmente ali, né? Tinha madeira, as roupinhas com gola, todo o Midnight's Mayhem With Me que ela criou para anunciar as faixas. E aí eu sinto que as pessoas esperavam muitas influências da década na música também, né? E aí quando veio aquele pop que a gente já conhecia, muita gente ficou, eita, não era isso que eu tava esperando. Ainda assim, eu não sinto que prejudicou a minha experiência. Eu acho que se você presta atenção nas letras, você continua dentro desse universo que ela criou, sabe? Esse conceito de 13 noites insones espalhadas pela vida dela, o que eu acho que é muito importante ressaltar também. Porque não são 13 noites insones recentes, são 13 noites insones que vão desde o começo da carreira dela, passando por várias eras, passando por vários momentos até o momento que ela tá agora. O que é também mais interessante da gente mergulhar dentro desse álbum e ir passando, né, por todos esses momentos que a Taylor viveu e que agora a gente tem uma outra visão em relação a isso. E aí eu acho, então, mesmo que às vezes a melodia pareça muito animada pra alguma coisa que ela tá contando, se você presta atenção na letra, é uma letra muito intensa e profunda, né? Ela realmente mergulhou aí nessas letras. E por isso que eu vou comentar um pouquinho agora sobre cada uma das faixas, claro, das 13 principais, não vou entrar aqui no mérito da versão 3AM Edition, porque a própria Taylor disse que são músicas que, enfim, ela queria encontrar as 13 e aí elas não entraram nessa seleção, são músicas que fazem parte do conceito de noites insones, né, madrugadas em que ela fica se remoendo, mas não entram nesse conceito principal, então eu vou analisar as 13 pra gente comentar aqui um pouquinho sobre como elas se encaixam dentro do álbum. Bora começar com Lavender Haze, que é uma expressão que a Taylor disse que ouviu na série Mad Men e que representa esse amor incondicional, o sentimento de estar apaixonado e a vontade de não ter com que outras pessoas interfiram nisso, né? E aí ela menciona várias coisas que ela mesma passa, os rumores, o fato da mídia sempre trazer coisas da história dela, e ela valoriza muito que a pessoa que tá com ela não se importa, né? Que é o Joe Alwyn, uma música aí claramente pra ele, muito fofa, uma música que representa aí, que ela se pergunta sobre como a relação sobreviveu. Eu gosto muito de como ela se coloca também no lugar de outras mulheres, né? Ela fala, as pessoas ficam me perguntando quando eu vou ser sua noiva, como se a única mulher, o tipo de mulher que eles enxergam é a mulher que fica uma noite só, a mulher que casa, não tem outro meio termo. E ela fala que ela tá cansada dessa coisa dos anos 50, de sempre ficar dependendo disso. Então é muito legal como ela também traz essa visão de mulheres pra letra, e é uma coisa que ela menciona em outros momentos também. Por exemplo, que as mulheres aprendem desde cedo a ter como planejar as coisas, porque elas sempre são envolvidas em esquemas de homens. Então isso é bem interessante, um tema comum que a Taylor cada vez mais se apropria aí no meio. E Lavender Haze eu gosto pra abrir, porque já mostra o tipo de pop que a gente vai ver no álbum, e mostra também que as meias-noites que a gente tem aí no meio nem sempre são só de terror, podem ser meia-noites super apaixonadas, que você, enfim, tá dormindo e olha pro lado e tem a pessoa que você ama do lado, então muito fofo. E aí vamos pra Maroon, que é uma música que eu gostei quando eu ouvi, mas cada vez que eu ouço eu gosto mais. Eu acho que ela tá com certeza no meu top 3 aí no meio. Eu gosto como ela mostra a evolução de um relacionamento, né? Como as coisas começam com melhores amigos, uma coisa divertida, leve, com, enfim, toda o clichê que pode estar relacionado a isso, mas também como pode passar por brigas e por momentos em que a cor vai desbotando ali no meio, né? Essa é uma música que, enfim,
enfim, eu acho que dá pra ser relacionada com vários momentos da vida da Taylor. Não vou nem me atrever a tentar relacionar alguma coisa aqui, porque eu acho que ela pode, de fato, falar sobre muitas coisas diferentes. E eu acho que uma coisa muito interessante que a Taylor faz em algumas músicas é, de fato, trazer inspirações de vários momentos da vida dela. Não precisa ser sobre um momento específico, sabe? E eu acho que isso torna até fácil das pessoas que ouvirem se identificarem com as músicas, como, por exemplo, foi o meu caso com Maroon. Vamos pra terceira faixa, Anti-Hero, agora, que eu também acho que tá no meu top 3. Eu amo como ela, pra mim, é uma representação perfeita do que eu imagino como uma meia-noite, assim. Que é esse sentimento de duvidar de si mesma, ficar remoendo coisas que você não gosta sobre si mesma. Eu sinto que essa música é a representação, enfim, na minha cabeça de como seria essa meia-noite insone. Então, pra mim, isso é muito bom. Eu gosto muito de como ela realmente dá um panorama da cabeça da Taylor, como funciona. Eu gosto de entender que até a Taylor Swift tem problemas em confiar nela mesma, então dá um outro sentimento ali no meio. E eu gosto de ver como a cabeça da Taylor vai de coisas normais, tipo, tenho medo de envelhecer, mas não ficar mais sábia, até, tipo, eu sonho várias noites em que minha nora me mata pelo dinheiro e imagino como é o funeral eles lendo o testamento, assim, sabe? É uma coisa tão aleatória que eu gosto muito de, enfim, ter esse inside look dentro da cabeça da Taylor Swift. Eu achei que Anti-Hero mostra muito bem isso e gostei muito de ter sido escolhida como single pra começar. Bora falar agora de Snow on the Beach, o feat com Lana Del Rey. As pessoas ficaram muito decepcionadas pela Lana não aparecer muito nessa música, mas assim, gente, é o que a Taylor Swift faz desde Lover, né? Chamou Dixie Chicks pra cantar com ela só backing vocal, chamou as Haim pra cantar com ela só backing vocal também. Então, quando veio o feat com a Lana, eu já falei, será que a voz dela vai aparecer? Quase nada, eu já tava esperando que não ia aparecer muito não, mas assim, é muito legal que apesar da Lana não ter tanto grande destaque, não ter um verso só pra ela, a música mistura muito o estilo das duas, dá pra ver que a Lana teve uma grande parte na composição aí, né? É uma música que você sente muito a influência da Lana no meio, o que a gente valoriza ainda mais. Dito isso, não é tanto o meu estilo, mas ainda assim eu acho que é uma música boa, eu acho que a letra é muito bonita, gosto da referência da Janet Jackson, muito legal ter ali no meio, né? O fato da Janet ter comentado sobre isso nas redes sociais também, então, perfeito. Bora agora pra You're On Your Own, Kid, a quinta faixa do disco, que é sempre a mais emotiva, né? Uma das mais pessoais e vulneráveis, e de fato, You're On Your Own, Kid, eu sinto que traz isso. Às vezes eu fico pensando se talvez Anti-Hero não fosse melhor como a quinta faixa, mas acho que You're On Your Own, Kid também traz esse sentimento de estar em defesa ali, né, e de ainda tentar se enturmar. É uma música que eu relaciono muito à era 1989 da Taylor, a era do squad, que ela tinha um monte de pessoas ao redor dela e que aparentemente ela se sentia sozinha mesmo assim, né, então, enfim, é uma música que toca assuntos muito vulneráveis de como ela queria dar festas, queria se sentir pertencente de alguma forma, e mesmo assim ela percebia que ela estava sozinha. Fala sobre os transtornos alimentares dela na letra, traz referências a Carrie, a estranha, toda a narrativa dela de querer ser aceita e depois, na verdade, ser enganada pelos amigos, com, enfim, toda a treta que aconteceu e poucas pessoas ficaram ao lado dela. Então, é sim uma música bem vulnerável e pessoal e eu gostei bastante. Vamos entrar em Midnight Rain agora, que apesar de eu ter ficado um pouco chocada quando ela começou com aquela voz alterada e o refrão que tem bastante edição aí pra trazer essa voz da Taylor, eu entendi o conceito depois, né, de trazer um contraste, que é o que a música traz, dele ser a luz do sol e ela ser a chuva da meia-noite. Eu gosto muito dessa música agora, também tá aí entre as mais ouvidas, justamente por dar esse outro lado de um relacionamento, né, de Taylor assumir a culpa e reconhecer que ele talvez quisesse outras coisas em relação a ela. É uma música que também tá dividindo aí muitas opiniões em relação à letra. Eu confesso que eu tava mais na vibe de talvez falar sobre o relacionamento com o Tom Hiddleston, porque eu sinto que foi mais intenso e mais recente, mas eu entendo também quem vê aí as referências ao Taylor Lautner, especialmente depois que alguém trouxe à tona numa thread que
que ele sempre foi relacionado ao sol, né, em Crepúsculo, em relação como Jacob com a Bella. A Bella sempre viu Jacob como sol, e aí Taylor Swift falar He was sunshine, I was midnight rain, aí eu fiquei, Mas enfim, essa é uma letra muito linda de toda forma, que eu gostei bastante, e eu gosto de como ela brincou com esse efeito pra dar um contraste que tá dentro da letra. Bora falar de Question agora, e eu acho muito legal também, muitas pessoas não gostaram de Question, tipo, de quem eu conversei, assim, foi uma música que talvez tenha passado meio batida, mas o que eu gosto de Question é que também é uma música que eu imagino muito como uma das minhas meias noites insones, assim, sabe? Ter aquela pergunta que você gostaria de ter feito pra alguém que já passou pela sua vida, e aí você, tipo, por que ela fez isso e não isso? Será que se ela tivesse feito outra coisa, teria mudado o curso das coisas? Então, essa é uma música que eu sinto que faz parte de uma noite insone, claramente, por isso que eu gosto bastante. Gosto, enfim, de como ela é construída, de Can I Ask You a Question? Gosto de ter interpolação de Out of the Woods no meio, sim, tem interpolação de Out of the Woods. Começa com I Remember, né, da música do 1989, então traz vários elementos muito gostosos aí que trazem essa nostalgia. Bora agora de Vigilante Shit, que completa o meu top 3 por enquanto. Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu já amei. É a música da vingança da Taylor, claramente. Tem a vibe Reputation aí, de vingança total na letra. E, gente, essa letra, o modo como ela escreve, dá a descrição de tudo que ela fez. Tipo, não mexa com Taylor Swift. E o modo como a produção e a melodia, enfim, são colocadas de fundo. E a voz da Taylor que guia a música inteira, né? É o modo como ela canta que dá toda a vibe da música. E pra mim isso é demais. E enfim, assim, ó, não tenho uma coisa pra falar mal de Vigilante Shit. Eu acho que, inclusive, essa é a música que é, tipo, comum, assim, de todo mundo numa das favoritas. Eu não vi nenhuma pessoa falando, ai, não gostei de Vigilante Shit. Todo mundo, tipo, meu Deus, ficou em choque ouvindo e falou, gente do céu, trouxe essa vibe aí pras pessoas. Então, muito legal, gostei bastante. Bora de Bejeweled agora, que a primeira vez que eu ouvi eu fiquei, ué, mas é uma música meio empoderada, tipo, ela falando que vai sair e que ainda consegue brilhar nos lugares e tudo mais. E eu falei, pra mim não entra muito na vibe de Meia-Noite Insone, até porque, enfim, é uma música mais alegre mesmo, na melodia e tal. E aí depois eu fiquei pensando num lado que, tipo, ela não acredita que ela é tão brilhante assim pra entrar nos lugares, sabe? Ela tá dentro de um relacionamento nessa música em que a outra pessoa não valoriza ela. E aí, toda essa letra é como se ela estivesse tentando convencer a si mesma que ela ainda pode entrar num lugar e atrair os olhares, ainda pode, enfim, brilhar ali dentro. Então, quando eu pensei por esse lado, eu falei, ué, então entra numa meia-noite insone. Uma meia-noite insone que você tá com alguém que não te valoriza e que isso te põe pra baixo também. E aí, quando você começa a pensar sobre o assunto, se você não tentar se convencer de que você pode ser tudo isso, de ter essa confiança em si mesma, isso vai te trazendo pra baixo. Então, quando eu vi essa música como, tipo, uma forma dela convencer a si mesma que ela consegue ser tudo isso, aí bateu total dentro do conceito do álbum e aí eu achei perfeito. Bora de Labyrinth agora, que eu vou contar que é a música que eu menos gosto do álbum. É a música que eu vou ouvir até decorar e provavelmente depois vai ser o meu skip, porque tem duas coisas nessa música. Ela primeiro se propõe a ser uma música mais lentinha, uma música que vai, enfim, mais leve, que começa falando sobre um coração partido, que ela tenta se convencer que vai passar, e aí no refrão esse coração partido passa e ela tá, enfim, se apaixonando de novo. Então, essa história que ela conta, tipo, de uma forma mais leve dentro do álbum, né? Mas, o que eu não gosto, tem duas coisas. A primeira é a letra. Eu sinto que essa é uma letra muito simples. A Taylor Swift sabe compor e escrever letras maravilhosas que podem acrescentar tanto. E essa música fica repetindo o tempo todo I'm falling in love again. E aí fica nessa parte, enfim, quase pra sempre. Tem um verso bem curtinho ali. E aí, enfim, a falta de uma grande letra ali no meio é uma coisa que
acaba não me tocando tanto. E tem uma coisa que eu não gosto, que é o efeito que ela usa no final. Eu acho que eu entendi o efeito que ela coloca em Midnight Rain na voz dela, mas aqui, que é uma música bem lentinha, uma música que vai, enfim, te guiando por esses sentimentos, quando o efeito vem, pra mim é um choque muito brusco. Então, nesse sentido, eu achei que é uma música que não entrou tanto pra mim, não é uma música que eu encaixei tanto do conceito do álbum, mas claro, é pessoal, né? Claro que eu já vi, inclusive, muitas pessoas falando que se tornou a música favorita do álbum. Então, tem esses dois lados, é uma coisa muito pessoal que pra mim não encaixou. Dito isso, eu gosto muito do comecinho, que você consegue ouvir bem, principalmente quando você tá ouvindo de fone, que é ela conversando com o Jack Antonoff, falando sobre como ela queria que a melodia fosse, fazendo um barulho com a boca. E a gente tem um vislumbre aí de como foi o processo de composição dessa música, e aí essa parte eu acho bem legal. Bora entrar nas nossas últimas três, começando por Karma, uma música que eu tava muito ansiosa pra ouvir, e eu acho que ela entregou sim o conceito que a gente queria, e eu gosto muito de como a Taylor se coloca nessa música, num lugar que a gente já viu ela se colocando outras vezes na vida, que é, pra ela, o karma é bom, porque ela sabe que o karma vai voltar pra quem fez mal, e ela sabe que, enfim, a consciência dela tá limpa. E aí o modo como ela associa o karma ao namorado, o karma é um deus, o karma é um pensamento relaxante, o karma é um gato ronronando no meu colo porque ele me ama. Gente, eu achei genial essas associações. Achei muito legal ela, tipo, mandando em direta, tipo, você não tá com inveja porque pra você não é tudo isso? E aí, a melodia da música me prende muito, então eu acho que ela conseguiu criar uma música de karma aí, que as pessoas estavam tão ansiosas pra ouvir faz tanto tempo, numa perspectiva muito legal aí no meio, então gostei bastante. Aí a gente tem Sweet Nothing, a música que ela compôs com o Joe, uma balada de piano aí bem gostosinha de ouvir, que tem uma vibe canção de ninar, eu senti, mas tem uma letra super fofa sobre um relacionamento leve, sem cobranças, sem um exigir algo do outro. É uma coisa muito linda, assim, eu acho que representa um amor de forma muito pura, por isso que até relaciona com canção de ninar. Então acho que é bem fofinho pra entrar aí no meio, pode representar justamente mais uma dessas meias noites apaixonadas. E por fim, nessas 13 faixas principais, a gente tem Mastermind, que é uma música que traz referências a muitas outras músicas da Taylor Swift, né? Músicas recentes como Invisible String ou Paper Rings, que ela fala sobre o relacionamento ter acontecido de forma tão de destino, vamos dizer assim, é que ela fala, não, eu planejei cada segundo, e aí tem umas referências de I Think He Knows. Eu gosto como ela vai trazendo esse imaginário que ela criou em várias outras músicas pra contar essa história. O refrão, a batida do refrão, pra mim é uma coisa que prende demais, eu acho que foi muito bom. Novamente ela traz essa referência feminina, né, de que as mulheres tiveram que aprender a ser assim por conta do mundo, então acho que é uma letra muito bem escrita, e eu acho que fecha esse conceito do álbum muito bem. Bom, é isso, chegamos então ao fim dessa minha análise geral e bem resumida do Midnights. Quis trazer um vídeo um pouco menor aqui para comentar sobre isso, em vez de um mais aprofundado, justamente por conta do podcast que vai sair na terça-feira. Quando sair, vou deixar linkado para quem tiver vontade de ouvir, aí se aprofundar real em todas as letras, ouvir nossos comentários. Eu faço podcast junto com o meu melhor amigo, o Lucas Almeida, e assim, é muito legal porque cada um tem uma visão em relação a isso e a gente discute, apresenta todos os lados, então fica aí a recomendação para quem quiser ouvir, se aprofundar mais aí, e também me acompanhar nas redes sociais, que estou falando bastante sobre o Midnights e continuarei falando até Taylor Swift lançar o próximo álbum. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui se você concorda com as minhas opiniões sobre as faixas, sobre o álbum, qual é a sua opinião sobre o álbum. Manda também esse vídeo para algum amigo que gosta de Taylor Swift. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!